Olá a todos, como é que estamos? Aqui é Helder de Araújo novamente contigo, canal Luz no Fim do Túnel. Hoje, 25 de abril de 2024, é uma quinta-feira, por volta de 7 horas e 10 minutos da manhã, na capital paulista. Parcialmente nublado, talvez por volta aí de 21 graus, talvez um pouco mais. É difícil você hoje saber se eles estão dando a temperatura real ou a famosa sensação térmica, que é a sensação da temperatura na sua pele, né? Pessoal, olha só, temos alguns assuntos interessantes para abordar hoje. Eu me senti na obrigação de também abordar a questão do F-35 supostamente abatido pela Rússia no céu da Jordânia, avião que conteria ogivas nucleares israelenses. Enfim, terei de abordar este assunto também. Vários canais se recusam a comentar este assunto. Acredito na capacidade jornalística de das nossas principais fontes, que é o Pepe Escobar, que eu considero um dos maiores jornalistas atualmente. Mas então vamos lá, pessoal. Começamos aí falando do Homo sapiens, a sanidade, o bom e velho ser humano. Conhecido Homo sapiens sapiens, né? A nossa espécie aí, ela está presente e muito melhor representada hoje, o bom e velho ser humano. São, né? Mens sana in corpore sano. Veja que era uma máxima da cultura grega clássica, né? Que a mente sã viceja, evolui, cresce, se desenvolve num corpo são e vice-versa. Um corpo são decorre de uma mente sã. Mas veja, onde é que está essa mente sã hoje? Ele está melhor representado naquelas nações que lutam bravamente contra o globalismo, contra o neoliberalismo, contra o transhumanismo que tomou conta aí da mentalidade ocidental tomada por um furor revolucionário, né, de dominar o mundo, de impor uma lei que eles vendem como democracia, como liberdade. Nós sabemos muito bem quando se prega liberdade, fraternidade e igualdade, cabeças rolam, né? Como nós vimos lá na famosa Revolução Francesa, né? O fato é que a boa e velha sanidade hoje está mais presente na Rússia, né? Na China, no Irã, goste-se ou não do seu modo de organização, de sua religião, do seu tipo de governo, do seu tipo de histórico, do seu tipo de mentalidade. Afinal, que hoje quem promove a disseminação de bens baratos e de qualidade é a China, e quem promove o verdadeiro conservadorismo hoje, né? E o cristianismo, dentro de suas bases morais e éticas e históricas, é a Rússia. E o Irã, goste-se ou não, é um país que mantém uma crescente presença e influência no Oriente Médio. O ministro do petróleo do Irã, entrar um pouco na questão econômica, olha, o ministro do petróleo do Irã afirma que o Paquistão, vocês sabem quando a Índia foi dividida, lá na época do Mahatma Gandhi, o Mahatma Gandhi não conseguiu manter a coesão social entre hinduístas e islamitas, né? E o Paquistão se separou como um estado muçulmano, né? E o Paquistão é um país sui generis, né? Embora ele não tenha assim grandes índices de desenvolvimento humano, né? É um país que tem a bomba atômica, né? O ministro do petróleo do Irã afirma que o Paquistão está interessado em operar o gasoduto Irã-Paquistão. Islamabad, que é a capital do Paquistão, está atualmente trabalhando em contrato com várias empresas para acelerar o gasoduto. Quer dizer que o Irã é uma potência em termos de petróleo e de gás, né? Daí então os Estados Unidos, como não podia deixar de ser, lembra que eu falei de sanidade? Ele já ameaça o Paquistão aí com sanções caso esse conclua o gasoduto. Eles não querem que as pessoas explorem, que as pessoas se desenvolvam, que as pessoas tenham indústria, que as nações tenham o seu desenvolvimento industrial. Eles querem brecar esse processo, sob as mais absurdas alegações.
Vocês sabem todas aquelas alegações lá de descarbonização, de energia limpa, de energia verde, de comer inseto e, enfim, de que o pum da vaca vai nos matar a todos e tudo mais, né? Sorte do Paquistão ser sancionado pelo tio Sam, né, o insaciável pistoleiro do mundo unipolar, né? Veja, na verdade, quando você é sancionado pelo tio Sam, isso é garantia que você vai fazer parte do mundo multipolar, né, e que você vai passar a questionar e combater o mundo unipolar, que é o mote aí dos neocons norte-americanos e do lobby sionista incrustado lá dentro de Washington, né? Será que o objetivo não é esse mesmo? Eles sancionam, você pega carona aí nos BRICS, né, no mundo multipolar, né, e se fortalece, né? Bom, é incrível, né? Parece que a melhor coisa hoje é ser sancionado pelos Estados Unidos, né? Que é uma maneira também de você falar, olha, nós vamos tentar nos desenvolver aqui sem a tua proteção, né? Essa proteção que vocês vendem aí através de sanções, né? Nós não queremos mais a sua proteção. Nós queremos nos proteger a nós mesmos, termos a nossa própria indústria de aço, de ferro, de carvão, de petróleo, de gás, do que nós quisermos, né? E as suas ONGs não vão poder fazer nada para nos impedir o nosso processo de desenvolvimento, desenvolvimento industrial, desenvolvimento do nosso povo. Enfim, é por esse caminho que vai indo os países do chamado mundo multipolar. A mídia americana, falar da mídia americana, veja, a mídia americana tradicional é um conjunto imenso de mentiras e desinformações. Hoje a gente já sabe que toda a mídia global ocidental, liderada aí pelos Estados Unidos, é, ela é dominada por 6 corporações, por 6 grupos de mídia. Eu já publiquei aqui num vídeo meu quem é que é o dono da mídia, da grande mídia. O fato é que ela é toda padronizada, toda ela é pautada para pregar, repetir hipnoticamente, segundo o mote de Joseph Goebbels, né? Repetir a mentira sistematicamente, porque hoje a guerra é pelo seu cérebro, a guerra é pelo seu pensamento, é pelos seus sentimentos, é corações e mentes. E a mídia americana tradicional já se transformou, e não é de hoje, hein? Ela já vem se transformando num conjunto de mentiras e desinformações há vários anos já. E já não tem mais relação alguma com os fatos do mundo, né, com os fatos reais. Por exemplo, a mídia ela não mostra o pavoroso genocídio que vai em Gaza. Ela não mostra a destruição de 3 exércitos inteiros da OTAN na Ucrânia e a morte de 500 mil ucranianos. Pelo contrário, ela prega que se lute a guerra da Ucrânia até o último ucraniano. As pessoas não se dão conta de que elas estão pregando a destruição de um povo, né? Ela não mostra a manipulação da informação, dos afetos e da própria inteligência humana. Então a gente precisa buscar informação na mídia alternativa, na mídia independente. E veja só, os Estados Unidos está tão preocupado porque o TikTok mostra as imagens que eles não querem que a juventude tenha acesso, né? Porque você tem lá o Egito, por exemplo, envia imagens lá de Gaza. É impossível você impedir que se veicule essas imagens. Você não consegue coibir totalmente que se mostre a destruição que é levada a cabo ali, né? O desenfreada limpeza étnica que vai em curso naquela região e que tem trazido a opinião pública inteira, praticamente, inclusive com muita comunidade judaica espalhada pelo mundo, que está sendo contra essa atuação dos sionistas, né? Então você vê aí muitos judeus ortodoxos são anti-sionistas abertamente. Então veja só, por mais que se tente coibir, censurar, manipular, falsificar as informações, como faz a mídia, CNN aí da vida, né? Por mais que se tente, você não consegue impedir. A prova disso é que você tem manifestações pró-palestinas em todos os Estados Unidos, principalmente nas universidades. Ontem mesmo teve várias manifestações, né? Teve um grupo de professores
que deu as mãos e ficou na frente dos alunos. Falaram, nossos alunos estão se manifestando a favor da Palestina, nós também estamos. Veja, até os professores aderiram. E, naturalmente, essas pessoas estão dispostas a enfrentar o furor, né, o furor da polícia, né, o furor do tio Sam, né, porque ele é pró-sionista, ele é pró-Israel, né? É o irmão dele, é o irmão mais velho dele, incrustado ali, aquela base militar americana, incrustada no seio do Oriente Médio, para dividir os povos ali, árabe e muçulmanos, né? Bom, então, pessoal, veja só, o TikTok. O que eu acho disso? Eu acho um absurdo, porque o que o governo americano alega? Ele alega que o TikTok é invasivo, né? Que ele vai saber onde você está localizado, que ele vai saber o seu IP, que ele vai ter acesso ao seu endereço, aos seus seguidores, à sua rede, né? Ele vai ter acesso ao que você posta, né? Ao que você pensa, qual é a sua tendência política, e ele vai ter acesso à sua fisionomia, à sua face, né? Ele vai poder te escanear, te monitorar, te dominar, te conduzir, né? Te vigiar, em suma. Né? E que como o TikTok é um software ligado aí, é criado na China, né? Então você está fornecendo essas informações para o governo da China. Veja, todas essas informações, essas alegadas informações, todas as redes sociais fazem isso. Todas, sem exceção. Todas te monitoram. Todas sabem onde você está. Por exemplo, eu estou usando o YouTube. O YouTube sabe onde eu estou. Ele está monitorando as palavras que eu estou usando. Por exemplo, se essa mídia ela tem uma veiculação razoável, vai se ligar algum algoritmo ali dentro do YouTube e se eu usar alguma palavra dita politicamente incorreta, meu vídeo poderá ser derrubado, eu nunca vou poder monetizar o canal e assim tem uma série de represálias, né? Em muitos casos mesmo, as pessoas são abertamente censuradas, né? Como está havendo, inclusive aqui no Brasil, né? Então, assim, o TikTok, na verdade, não é essa questão aí de que ele te vigia, não é isso, pessoal. O fato é que as pessoas enviam vídeos e áudios lá da faixa de Gaza. E o universitário americano tem acesso às coisas reais, aos fatos reais, e não a esse chorume aí da mídia oficial, da mídia mainstream. Ele tem acesso às coisas reais que estão acontecendo. E ele se sensibiliza. E ele começa a bradar, e ele começa a protestar. E os protestos crescem. E o mundo vai se tornando pró-Palestina. Claro, porque as pessoas elas têm sentimentos, elas veem o que está acontecendo e elas tomam partido, né? E geralmente toma partido do lado mais fraco, né? Do lado que está sendo vitimado ali, né? E que aí não são as vítimas que estão sendo vitimadas, hein? Não, as vítimas aí é o povo lá da faixa de Gaza, é o ucraniano, e assim vai, né? Veja só, sobre a guerra, né? Por si só, vamos falar um pouquinho aqui da guerra. A guerra Israel-Palestina foi declarada oficialmente no mesmo dia que Israel se tornou oficialmente um Estado e a Palestina não. Israel se torna oficialmente um Estado, corroborado aí pela Organização das Nações Unidas, em 1948, com voto aí do embaixador brasileiro, Oswaldo Aranha, voto de Minerva, que é aquele voto que decide o pleito, né? E a Palestina não é tornado um Estado oficial naquele mesmo dia, que deveria ter sido, naquele dia ou naquela época, né? Bom, então a guerra começou naquele dia. A guerra, na verdade, ela já vinha de antes, né? Lá na região. A guerra teve altos e baixos desde 1948, mas, sendo Israel uma poderosa base militar norte-americana incrustada no seio do Oriente Médio, não havia como a guerra não se expandir. E não havia como Israel se indispor cada vez mais com seus vizinhos, tendo em vista que a cada guerra ele expandia notavelmente o seu território e o seu Estado constituído ia se expandindo na região. Sempre sob aquela alegação, né, de que ele foi atacado e que o inimigo é antissemita, né, e você vai colecionando inimigos e vai se expandindo. E sempre agindo, veja só, invariavelmente do modo mais brutal, que chega a ser grotesco de tão brutal, né? O dia 7 de outubro
de 2023 foi tão somente mais um dia de agressão nesta guerra. Não teve nada de tão excepcional nesse dia. Foi um dia da guerra, né? Guerra que tinha altos e baixos, tinha momentos de placidez, tinha momentos de brutalidade. Sim, o dia 7 de outubro foi contundente, mas foi um dia nesta guerra prolongada aí de um século, né? E Israel perdeu a guerra nesse dia. No dia 7 de outubro, Israel perdeu a guerra contra o povo palestino. A resistência se tornou sistemática, inabalável e, vamos dizer, intemporal. Ela nunca vai parar. Não significa que a guerra acabou, mas que ela está perdida para Israel. Continuando aqui, pessoal, estou seguindo aqui as informações que estão lá no meu blog. Veja, as crenças normais e sadias hoje, veja que eu comecei o vídeo falando sobre o Homo sapiens e sobre o que é uma mente sã, um corpo são e onde é que está se deslocando hoje a sanidade e a razão, né? As crenças normais e sadias estão sendo empurradas para a chamada direita do espectro político, né? Há uma engenharia social e principalmente financeira, hein, por trás deste fenômeno. Esse fenômeno é promovido de diversas maneiras. Há um lado bom e positivo nisso, ou seja, de você ir associando coisas boas e positivas a um lado do espectro político. Sim, porque são coisas boas, são coisas positivas, né? Então, existe um lado bom e positivo. O problema é que você associa isso a um lado do espectro político. Mas também, então, tem o seu lado aí manipulador e ruim. Aliás, como tudo na vida, né? Tem um lado bom e tem um lado ruim. Tem um lado são e tem um lado insano, né? Tem um lado racional e tem um lado irracional, né? Tem um lado daquilo que você sabe e tem um lado daquilo que você ignora, né? Mas assim, tudo que não presta hoje é associado à esquerda. Então você esvazia a esquerda dos seus valores, que já foram valores bons e tradicionais, principalmente da esquerda raiz de antanho, boas políticas públicas, a defesa do trabalhador e dos direitos do trabalhador, a coesão social, o nacionalismo, a busca de uma igualdade de oportunidades. Enfim, eram valores associados à esquerda. Então, hoje você só associa valores negativos à esquerda, né? E, enfim, isso é um processo que está sendo levado a cabo aí, né? Mas eu tenho absoluta convicção de que é proposital, né? E, de qualquer maneira, a gente já sabe, e já tem sido dito, você não tem mais como analisar o mundo usando o jargão ultrapassado de direita contra a esquerda. Muitas coisas que eram da esquerda passaram para a direita e vice-versa, né? De qualquer maneira, eu acho que hoje a única esquerda que cresce no Brasil, que faz um trabalho de base e que preserva valores da esquerda bons de antanho, de antigamente, é o PCO, né? Não que eu seja filiado ao PCO, mas eu admiro o que eles vêm fazendo. Inclusive, muitas pessoas da direita estão aderindo, né, às próprias diretrizes e normas aí, e regulamentos que o PCO tem implantado na opinião pública, né? Bom, continuando, pessoal, a substância mais valiosa do mundo hoje, depois do petróleo, chama-se lítio. Não há celular sem lítio, porque é a bateria, né? Não só do carro, mas do celular, do notebook, de uma infinidade de equipamentos, inclusive equipamentos militares, civis, eletrodomésticos. O lítio está em tudo, né? Está em toda parte. Quem tem a maior reserva do mundo, 1/4 da produção de lítio do mundo, das minas, das reservas, é a Argentina. Está lá na Patagônia. Agora você entende por que o tal Milei foi colocado lá na Argentina e foi vendido à opinião pública como salvador da lavoura, né? Foi vendido como um grande messias, né? Como um grande salvador da nação argentina. O fato, pessoal, é que as manifestações contra o Milei crescem. Tinha 1 milhão de pessoas em Buenos Aires ontem nas ruas se manifestando. Eu pergunto, quantas centenas de milhares desse 1 milhão votaram no próprio Milei e agora estão protestando contra ele? A pobreza está aumentando na Argentina, né? Ah, tudo bem, você acabou com a inflação?
Ah, você está tendo superávit? Ah, você conseguiu consertar o problema fiscal da arrecadação? Sim, mas meu amigo, a pobreza está aumentando. Não importa se o seu tesouro nacional está cheio de dinheiro. Esse dinheiro não está produzindo desenvolvimento, né? E além de tudo, além de botar o cara como um salvador da pátria, ainda botaram uma base militar, né, por lá, né? Claro, porque eles estão mesmo de olho no lítio, que assim sempre o interesse econômico e financeiro fala mais forte do que qualquer outro, inclusive mais forte do que o próprio poder político. Contudo, o cabra aí, né, o cabrão, segue acreditando na Globo e o C, né? Bom, pessoal, segunda parte do vídeo, vamos lá, temos mais 5 ou 6 minutos aqui. O mistério nuclear do F-35 finalmente desvendado. Vamos atualizar aqui vocês. Primeiro, eu já disse abertamente que eu sou um fã, confesso, do Pepe Escobar. Eu não perco nenhum texto, nenhuma live, nenhuma entrevista do Pepe. Eu acho que ele é uma das pessoas mais dinâmicas, culto, homem que enfim, uma das pessoas mais bem informadas que existe e que nos traz a informação da fonte, né? Então aí é todo um problema da fonte, né? Porque essa fonte não pode ser revelada, né? Bom, ficou estabelecido aí que uma informação foi confirmada ou foi dada ao PEP de uma forma independente e essa fonte quis permanecer anônima. Primeiro, ele nos diz que a fonte não foi a Rússia, que a fonte chegou a ele através de uma outra nação e que também não é a China, nem a Rússia nem a China. Os atores envolvidos nesta informação mantêm seus argumentos, ou seja, a fonte é firme, é idônea. São informações que teriam vindo da parte de uma potência. Agora não sei dizer se é do Irã, se é da Coreia, se é do Japão. A fonte afirma que, após as notícias entrarem na mídia, não há nenhum modo de revelar a fonte. Ela deve forçosamente permanecer anônima. Bom, a análise feita por um diplomata russo, segundo o próprio Pepe Escobar. Veja, o fato é inteiramente possível, é possível que isso tenha acontecido. Não pode ser revelado ao público a fonte. Se isso for verdade, isso daí, e o que é isso daí, né? Todos os lados terão de encobrir. Veja. Bom, aí vamos analisar então. Veja, uma pergunta sem resposta seria: por que a fonte retransmitiu a informação para uma agência de inteligência de uma outra nação para apagar os seus rastros? A fonte não quer ser detectada. A fonte inicial revelou que obteve a sua informação em primeira mão e que essa fonte não veio dos russos, nem dos iranianos, nem de outras partes da Ásia Ocidental. Talvez tenha vindo da Ásia Oriental, né? Por isso que eu falei Japão, né? Bom, então, que informação é essa? Que não veio da Rússia, não veio da China e veio de outros países. A informação é a seguinte: um F-35, que é aquele famoso caça, né? Aquele artefato na forma de um avião, que tem uma grande velocidade, pode carregar ogivas, né? Esse F-35 seria de Israel, se é que ele tem F-35, por exemplo, o Scott Ritter diz que Israel não tem F-35, ele contestou a informação, né? Foi o primeiro a contestar, que também é uma pessoa que a gente segue e tem o maior respeito pelo Scott Ritter, né? Um F-35 carregado com uma bomba nuclear, ou seja, com ogivas nucleares, foi enviado para a Jordânia com a missão de causar uma detonação nuclear sobre o Irã, paralisando toda a rede elétrica e eletrônica do Irã, ou seja, um ataque EMP, que em português é PEM, pulso eletromagnético, né, que é um negócio que, se você usar o pulso eletromagnético através de uma ogiva, por exemplo, uma ogiva com a capacidade de criar uma bomba de pressão eletromagnética, você destrói toda a eletrônica de um país. Entra tudo em pânico, tudo para de funcionar, inclusive a rede elétrica. No entanto, quando o F-35 israelense estava saindo do espaço aéreo jordaniano, foi abatido pela Força Aérea Russa. Todos os lados decidem negar esse fato para não provocar uma terceira guerra mundial. Scott Ritter negou, como eu disse. Larry Johnson considerou. O comandante Farinazo prefere aguardar mais informações. Lembraremos aqui um episódio lá da guerra.
da mesmíssima guerra de hoje, chamada Yom Kippur. Veja, preste atenção, ó. Se alguma vez Israel corresse o risco de ser derrotado no campo de batalha, ele estaria disposto a levar não só a região do Oriente Médio, mas o mundo inteiro para uma destruição total? Ele está disposto a isso? Veja só, sem sequer esperar, sem sequer parar para pensar ou para refletir, com aquela voz rouca, né, que poderia intimidar aí os presidentes dos Estados Unidos daquela época, conforme a necessidade, a Golda Meir respondeu: sim, é exatamente isso que eu estou dizendo. Nós estamos preparados para destruir o mundo numa guerra nuclear total. Nós estamos dispostos a isso. Bom, embora os líderes de Israel não falem sobre isso em público, esse diálogo que eu acabo de citar é bem conhecido, né? Israel, segundo se diz, e há os que negam, possui ogivas nucleares, né? Lá em Dimona. Inclusive, os iranianos mostraram que podem atingir aquele local com mísseis a hora que eles bem quiserem, né? Isso é uma outra questão, né? Bom, então aí também isso justifica o F-35 com as ogivas nucleares, né? Porque, de certa forma, eles já se sentem atacados no seu próprio poderio nuclear, onde eles têm supostamente a sua base nuclear, e o Irã pode destruir aquilo lá e transformar tudo aquilo em escombros, né? Bom, então assim, está implícito aí no que a Golda Meir disse, que Israel, numa situação em que ele se sentisse realmente, severamente ameaçado, ele estaria preparado para usar suas armas nucleares num gesto desafiador de tchau, tchau, de despedida. Olha, a gente realmente deixa esse mundo, vamos ao encontro do Criador, mas vocês vão junto. Ninguém vai poder viver se nós não pudermos viver. 3 anos após a revelação de Golda Meir da opção apocalíptica do Estado de Israel, durante o pânico inicial do lado israelita na guerra de 1973, chamada Yom Kippur, 2 mísseis israelitas foram armados com ogivas nucleares em 1973 e foram destruídos. Bom, está aí uma informação. Vocês podem ir à cata dessa informação. Quer dizer, não é a primeira vez que isso acontece. Naquela ocasião, os 2 mísseis israelitas foram armados com ogivas nucleares e os alvos eram Cairo, capital do Egito, e Damasco, capital da Síria. Bom, então o Pepe está certo. Veja, e aí já não é mais nem a questão de saber se aconteceu ou se não aconteceu. É uma coisa que pode acontecer. Pode acontecer, nós nem vamos ficar sabendo. Não agora, mas depois nós vamos ficar sabendo, né? Muito bem. Pessoal, enquanto os 2 neurônios brigam aqui no Brasil, né, o neurônio do lado certo e o neurônio do lado errado, conforme essa mentalidade dualista, né, binária, como eles dizem, né, ultrapassada aí do americanismo, né, há todo um mundo fascinante surgindo lá na Ásia, puxado pelo maior produtor de bens úteis e baratos do mundo, que é a China, e o maior país cristão e conservador hoje no mundo, que é a Rússia, né? E aqui no Brasil, para onde nós vamos? Para que lado nós vamos? Nós vamos ficar aí puxando o saco aí do gringo, do Yankee, né, do Tio Sam, do Zion, né, ou a gente vai pegar o trem-bala dos BRICS, do mundo multipolar? Veja, o brasileiro típico aí, devoto de São Jorge, que gosta de pandeiro, rabeca, come feijoada, sarapatel, barreado, vatapá, a carne seca, o suco de manga, que gosta de cordel, de contos folclóricos, que curte a cultura regional, a cultura de raiz, que frequenta a festa junina tocada com sanfona, com sanfoneiro, com zebétio, está mais próximo culturalmente e geneticamente dos navegantes heróicos, né, do bravo português dos séculos de outrora. Mas parece que os portugueses de hoje, né, eles estão otanizados, né, eles estão embruxados, né? Eles estão no estado de embruxamento aí, por causa de Bruxelas, né? Ei, português, o Brasil nunca foi colônia. Isso aqui era Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves.
Nós estamos orgulhosos de termos sido colonizados por vocês. Então parem de se arrepender. Venham para cá. Seja um estado, mais um estado do Brasil. Convido Portugal aí a se unir novamente ao Brasil. Pessoal, obrigado aí por sua atenção. O vídeo ficou com 30 minutos. É mídia alternativa, mídia independente, de livre expressão, de livre comunicação. Dá um sininho aí, um like no vídeo. Se quiser, faça um comentário, traga seguidor para o canal. Canal novo e com poucos e excelentes seguidores. Bom, pessoal, é isso. Tem aí a descrição do vídeo. Tem meu Pix também, quem quiser investir no canal. Deposita aí 10 mil dólares, $1 milhão ou R$1, né, que vai ser utilíssimo para a nossa tecnologia aqui do canal. Obrigado a todos, até a próxima e fiquem com Deus.